vivi um trabalho sério. Ao longo desse período todo, eu trabalhei e contratei centenas e centenas de pessoas. Do ano de 2000 e... Vamos botar 2006, 2007, mas especialmente 2007, até 2012, 2013. Até que há um evento que muda toda a minha vida. E aí antes alguém fala, mas isso é verdade ou mentira? Meu pai foi numa empresa que ele estava administrando, que é uma empresa que estava em recuperação judicial, que tinha um administrador judicial, que tinha suas contas aprovadas pela administração judicial, que era a empresa que meu pai tocava. Eu fui lá, e aí nesse dia, policiais foram achacar o meu pai, colocaram droga na empresa do meu pai, e foram pedir 300 mil reais. Esses policiais, eu me neguei a aceitar aquilo, retirei meu pai da cadeia, tive que pagar 30 mil reais pros policiais que plantaram a droga lá, e aí depois eu fui na corregedoria lá de Campinas, com a corregedoria grampeou meu telefone, fizemos uma operação, prendi os policiais, prendi os traficantes, e ali pela primeira vez eu fui jurado de morte, que é, porque eu prendi policial e membro do PCC. E ali, cara, eu falei, está completo esse ciclo na minha vida. E ali eu entro pra política. Eu entro pra política já com problema com o petismo. Eu tinha briga com o maior juiz trabalhista e mais canalha do Brasil. Sabe que é o juiz trabalhista que ia atrás de mim? Bota aí, Riso. Bota exame Jorge Luiz Sotomayor. Robin Hood Jundiaí é um radical da justiça trabalhista. Este cara era o juiz. Quando fala, o Renan tem processos trabalhistas. É desse cara aí, ó. É desse cara aí. Robin Hood de Jundiaí é um radical da justiça trabalhista. Com o argumento de fazer justiça social, magistrados como Jorge Luiz Sotomayor beneficiam poucos e prejudicam de milhões de trabalhadores. Este cara aí, que é um juiz petista, que escrevia pra Carta Capital, que tem um livro publicado sobre como basicamente fazer justiça social dando decisão trabalhista. Esse era o juiz que foi meu professor na faculdade e juiz na região lá de Jundiaí em que eu trabalhava. Olha a desgraça, olha o período que eu vivi. Presta atenção, Rizão. Eu vivi num período que, na faculdade, os alunos faziam greve, e eu lutava contra aluno grevista, e o professor que incentivava a greve de estudante era esse professor, que é um radical de extrema esquerda. Tá aqui, ó, solta uma hora. Em maio deste ano, uniu-se outros professores. Olha aqui, ó. Pelo amor de Deus, leia. Em 2003, esse é o juiz. Quando a Volkswagen anunciou que demitiria 3 mil funcionários devido à crise que enfrentava, Sotomayor ajudou a escrever um manifesto que conclamava os brasileiros a não comprar carros da montadora alemã. Em maio deste ano, uniu-se a outros professores e alunos da USP numa greve contra a demissão de metroviários que haviam feito uma paralisação, julgada abusiva em abril. Quem entrou na USP em 2003? Direito na USP. Meus problemas com esse cara começaram aí. O cara que fechou inclusive a empresa do meu pai foi esse cara. E botou todos os funcionários na rua. O pior juiz trabalhista do Brasil. Um comunista, um radical de extrema esquerda. Eu encontro ele na faculdade, tenho primos com ele na faculdade, e eu reencontro este cara anos depois na atividade produtiva. A pessoa que me motivou a ser de direita, de frente desses Bolsonaro vagabundos, que são vagabundos, que ser direitista era fazer rachadinha com miliciano no gabinete, que era isso que eles faziam, é roubar dinheiro público com um bandido que era assassino de aluguel de bicheiro, que é o Flávio Bolsonaro. Eu me tornei de direita enfrentando esses caras quando eu ainda era fazia faculdade. Quando eu fazia faculdade com os jovens, com os melhores estudantes de direito do Brasil, porque era esse espaço que eu pertencia, não era o espaço do Flávio. Com todo o respeito às pessoas que fazem outro e que podem ser profissionais melhores. Tem muito profissional melhor formado na PUC do que formado na USP. Tem muito profissional formado em outros. Mas ali naquele momento, eu tava com uma nata, conhecendo gente brilhante. Essas pessoas que eu conheci, eu tava enfrentando a nata do PT. A nata do PT. No momento que o PT chegou ao poder, o PT assume o mandato, o Lula, em 2003. Olha aqui, ó. Olha pra quem escreve no Brasil 247. Então, vim me descredibilizar. Vocês me desculpam. Eu enfrento o petismo e eu construo coisas, enquanto todos esses caras eram só uns vagabundos, não estavam fazendo nada da vida deles. Ninguém vai me descredibilizar por conta disso. Ninguém desses pré-candidatos. Talvez o Zema, na empresa muito grande que ele tocou da família dele. E veja, estou sendo bacana com o Zema aqui. Pegou a empresa da família, modernizou, levou à frente, legal demais. Mas os demais não geraram mais empregos do que eu gerei. E eu não estou falando da minha atividade ainda aqui, depois das empresas. Então eu quero que fique bem na cara de todo mundo. Nenhum
dos outros candidatos tem a experiência e as realizações que eu tive. Do ponto de vista político, acadêmico, ainda vou falar de livro amarelo, falar de livro publicado, artigos produzidos para os maiores jornais do Brasil. Que eu já fiz tudo isso? Não vou. Já que querem entrar nesse jogo, né? Vamos lá. Por conta da briga, eu posso... Eu vou no momento certo, Rizzo, eu vou gravar um vídeo sobre o caso das drogas que eu prendi os policiais. Porque também é história de ter, desculpa, bagos. O ano era 2013. No ano em que Flávio Bolsonaro andava com um miliciano e que ele era base de governador corrupto lá no Rio de Janeiro, eu prendia policial corrupto ligado ao PCC e era ameaçado. Eu e minha mãe e meu pai de morte pelo PCC e pela polícia de Jundiaí. DENARC de Jundiaí. Para não ficar nada vago. DENARC, Departamento de Narcóticos de Jundiaí. Ah, fala o nome do policial, Ricardo. Nunca vou esquecer. Um dos maiores prazeres da minha vida. O cara parecia o Cariani, assim, todo bolado. O cara é uma montanha de músculo. Esses caras entram armados e dão um mata-leão no meu pai, cara. Imagina você ver uns caras botarem droga no lugar que você trabalha e os caras darem um mata-leão no teu pai e levar teu pai detido. Cara, você não sabe a situação horrível de impotência que você tem. Eu ter prendido esse cara e quando eu vejo ele na audiência ele tinha murchado, porque não tinha como, né, tomar, sei lá, trembolona na cadeia. Puta, cara, é um prazer do cacete. É um prazer que, desculpa, nenhum deles vão ter. Nenhum dos outros pré-candidatos a presidente vão ter a experiência que eu tive de prender policial ladrão e traficante. Eu já aprendi. Não como policial, mas como civil que eu sou. Como cidadão. Cidadão que teve bola e que arriscou a vida enfrentando traficante e traficante. E não é historinha. O processo existe e já que gosto de ficar falando de processo meu, vou mostrar com todo o tesão do mundo. Tá? O Flávio Bolsonaro, no ano que eu prendia policial traficante, ele andava com policial bandido. Ele andava com Adriano da Nóbrega. Eu prendi gente como Adriano da Nóbrega. O Flávio condecorava e fazia rachadinha com os parentes deles. Essa é a minha diferença pra eles. Eu tenho essa experiência. Experiência de ser homem. Experiência que eles não têm. Não tem. Eu honrei meu pai. O pai do Flávio Bolsonaro, o Jair, foi desonrado e destruído. Eu honrei o meu pai. Entendeu? O dia que meu pai morrer e eu for enterrar meu pai, eu vou olhar pra ele e saber que eu não decepcionei ele. Sabe? Isso faz muita diferença. Muita diferença. Muita diferença. Eu sou esse cara. Vocês não têm como comparar. Assim como vocês não têm como comparar a faculdade que o senhor Flávio Bolsonaro fez com a faculdade que eu entrei, não tem comparação. Minha faculdade fez mais de 9 presidentes da República e vai fazer o 10º aqui. Tá? Flávio não fez ninguém. Diz com todo respeito ao pessoal da faculdade do Flávio, que nem existe mais. Tá bom? A minha tem mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Ela e a lá de Recife, lá de Pernambuco. Não comparem. Não comparem. Nós não jogamos o mesmo jogo. Nem em caráter, nem em coragem, nem aqui. Tá? Fundo o maior movimento político das Américas. Junto pessoas brilhantes. Se você é uma pessoa capaz, você atrai pessoas capazes. Ninguém vai falar que o Kim Kataguiri não tem atributos brilhantes. Pedro Deirô. Sabia que o Pedro Deirô, nosso futuro deputado federal, também não se formou, Riso? Que? Pedro Deirô não se formou. Brilhante. Músico de sucesso no mundo inteiro. Gravou com grandes figuras. Um gênio. Uma pessoa autodidata. Fundo com o Pedro Deirô, com o irmão, cineasta, autodidata também. Kim Kataguiri, um grupo chamado Movimento Brasil Livre. Fazemos as maiores manifestações do mundo, derrubamos um governo, publicamos livro, fizemos documentário e dedicamos tudo aquilo que nós fizemos a construir o maior movimento político do Brasil, que enfrentou tudo e a todos, que foi estudado. Quantidade de paper, de documento, de estudo em universidades internacionais, mundo afora, querendo estudar o nosso método de trabalho, gigantesco. Gigante. Mas acha que para por aí? Não. Anos depois, construo. Vamos falar uma atividade privada que gera emprego, que os caras falam, mas vocês estão crescendo na política, né? Achando que
Não é um universo concorrido. Não, então fazer coisa fora da política. Revista Valete. A segunda maior revista de cultura e política do Brasil só perde para a do Banco Itaú, que é a Piauí. Trabalhos de alta qualidade, intelectuais de alta qualidade, remuneração decente para as pessoas, logística toda de entrega, sistema de vendas virtual, desdobra numa editora de livros. A editora de livros já está vendendo em livrarias espalhadas por todo o país. Foi a única que conseguiu o contrato lá com a turma do Charlie Kirk para trazer o livro do Charlie Kirk pro Brasil. Porrada de funcionário. Faturamento muito bom. Fatura milhões e milhões todos os anos. Não é uma realização. Para eles não é. Para eles a realização é, vamos ver, comprar uma mansão lá em Brasília com dinheiro que não sabe de onde veio. A realização é conseguir 119 milhões de doações do Daniel Vorcaro para fazer um filme. Vocês acham que isso cola? E a primeira pessoa a acabar com essas pessoas, com esse argumento vazio, chama-se Olavo de Carvalho, que supostamente era o ídolo deles. O primeiro cara a acabar com o discurso do diplominha, o diplominha resolve, Olavo de Carvalho. Nada contra o rigor acadêmico, pessoas que têm uma vida acadêmica, nada contra. Se você quiser construir uma vida acadêmica, o melhor espaço é isso, para uma vida acadêmica. O melhor espaço é o ambiente, por mais doente, complicado que esteja as universidades, o meio acadêmico no Brasil, mais tomado de um pensamento de esquerda, sei lá, neolítico, antiquado. Agora, no setor privado, na construção de vida, você vai medir a pessoa pelas realizações dela. Acadêmicas, inclusive, intelectuais, inclusive. E aí, você vai pegar inúmeros empresários brasileiros. Não tô nem falando de gringo, que pegaram e falaram assim, o Renan se comparou ao Steve Jobs. Não, não me comparei ao Steve Jobs, idiota. Eu coloquei ele dentro de um exemplo pra mostrar que alguém que teve realizações maiores do que a minha foi também uma pessoa que largou a faculdade. Ou seja, se uma pessoa que tem realizações muito maiores do que a minha pôde prescindir disso, quem dera eu, mero mortal, certo, Riso? Sim. Então, se o Mark Zuckerberg não precisou, ou se o Steve Jobs não precisou, quem dera eu. Quem dera eu. E muitos outros aqui no Brasil também fizeram isso. Porque você vai realizar coisas mediante sua capacidade intelectual, capacidade de trabalho, capacidade de se organizar, são vários elementos. Riso, travou aqui. Vários elementos que interferem. Entendeu? E esses elementos que interferem são elementos que acabam gerando resultados. Eu tenho resultados, graças a Deus, que interferiram na história do meu país. E ainda é muito pouco. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero, sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.